Tá ao vivo. Tá ao vivo. Entrou? Sim. Ok. Boa noite a todos. Gostaria de nos apresentar. Nós estamos aqui, vocês já me conhecem, eu sou a professora Ana Cláudia, professora Isabel Cordeiro, nós somos coordenadoras, então, do Programa de Formação do Estudante Empreendedor, e hoje, dando continuidade ao nosso ciclo de palestras, nós temos a presença do professor Fernando Zanluc, ao qual nós gostaríamos já de agradecer a presença e as contribuições que traz para essa noite. Eu passo a palavra, então, para a professora Isabel Cordeiro, e peço novamente a presença do professor Fernando. Muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Novamente, a gente pede desculpa a vocês pela demora, né, para a gente entrar, o pequeno atraso, que realmente a gente está ainda numa aprendizagem, né, dessas questões tecnológicas aqui, mas vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso ciclo de palestras. E então, hoje, com a nossa palestra sobre a saúde mental, a gente então tem o nosso professor, né, Fernando Barroso Zanluc, ele é psicólogo clínico, tem 30 anos de experiência, especialista em psicologia clínica pela Unifil, especialista em psicanálise pela UEL, Sede Sapiência, especialista em psicoterapia da infância e adolescência pelo Instituto de Psicologia e Psicanálise e Psicoterapia da Infância e Adolescência e pelo Grupo de Estudos em Psicologia, Psiquiatria e Psicoterapia da Infância. Mestre em Educação pela UEM e professor também, né, docente do ensino superior de 96 a 2020, em várias disciplinas relacionadas à psicanálise. Então, para a gente é um prazer tê-lo aqui, professor. A gente chama de professor, né? Para a gente o senhor é o eterno professor. Para a gente é um prazer ter o senhor aqui. Fique à vontade para suas considerações e que todos aproveitem a sua fala. Obrigado. Só para corrigir então o horário, já começou um pouquinho atrasado, para eu pautar minha fala, até que horas está previsto? O senhor pode... A gente tinha uma previsão da gente ficar até umas 8h30, 8:45, mas okay. O senhor pode ir. Tá? Então, ok. Eu vou fazer uma... Bom, primeiro eu queria agradecer ao convite, a confiança, né, e poder estar aqui falando com vocês sobre esse tema importante, que é a saúde mental dos estudantes no nível superior, né, que segundo as pesquisas, tem aparecido muitas dificuldades nessa área. Eu vou fazer algumas considerações e aí fica aberto para as perguntas, para as contribuições, para a participação de todo mundo que estiver nos ouvindo aí pelo chat, né, que está aqui do lado, que eu posso ir acompanhando, que eu estou fazendo a transmissão pelo celular e eu estou com o computador aberto para acompanhar o chat também, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu queria parabenizar os estudantes que se prontificaram a assistir essa live, né? Porque um dos motivos que causam muito estresse nos adolescentes e nos estudantes, quer dizer, é exatamente a carga de trabalho que se tem, de estudo, de apresentação, seminário, estágio e tudo mais, e de repente para ouvir um pouco sobre saúde mental é importante, mas às vezes é secundarizado, né? Eu costumo dizer que as pessoas... o problema de uma depressão, de uma angústia, de um pânico é que não sai sangue pela orelha, né? Porque daí as pessoas poderiam talvez dar mais importância. Só que a depressão, por exemplo, é uma doença considerada pela Organização Mundial da Saúde como muito grave, né? Aumentou muito entre os jovens, né? Cerca de 1.900% nas últimas décadas, e causa danos e estragos fundamentais. Eu costumo dizer que se define o ser humano como um animal racional, e eu diria que não, nós somos um animal emocional, porque as nossas maiores escolhas, nossas questões mais importantes, nossas decisões, os erros e acertos que nós cometemos, geralmente são pautados muito mais pelas nossas emoções, pelos nossos desejos, do que pela nossa racionalidade,
né? Então, o termo que se usa muito de inteligência emocional e tal, o estado de espírito, se você não estiver bem, é muito difícil você fazer qualquer coisa bem feita. Estudar, trabalhar, amar, né? Se socializar e tudo mais. E por que essa live sobre saúde mental dos estudantes, né? Segundo para começar, um relatório da Fonaprace, que faz essa pesquisa, numa amostra de 939 mil alunos, estudantes de instituições federais do ensino superior, 79,8%, quer dizer, quase 80%, 794 mil, relataram passar por dificuldades emocionais nos últimos meses, né? A ansiedade foi a dificuldade emocional mais assinalada pelos estudantes, 58%. E o desânimo, falta de vontade de fazer as coisas, apresentou a segunda maior frequência na amostra, de 44%. E do total, 30% já procuraram atendimento psicológico, né? Então, realmente é algo que preocupa, né? E por que que isso acontece? Vamos tentar entender o contexto do ensino superior. Vocês já pararam para pensar que o ensino superior, a universidade, a faculdade, né, ele representa, de certa forma, um ritual de passagem para a vida adulta, por assim dizer? Por que que eu estou dizendo isso? Geralmente se faz próximo à idade que você adquire a idade, ou a maioridade legal, que é aos 18 anos, né? Ou você está para completar, ou acabou de completar, completou há algum tempo. E você, a última vez que você entra apenas como aprendiz, porque o diploma te confere o grau de profissional na área que você escolheu, né? Então, e durante o curso em si, as relações sociais, as atividades extra-classe, na questão de convivência, relações interpessoais, relações de amor, durante o período da faculdade são muito intensas, porque você está chegando na vida adulta. Então, o período da universidade, que, aliás, essa palavra representa muita coisa, esse universo em qual o estudante se encontra, não se restringe apenas às questões acadêmicas em si, que por si só são muito importantes, é óbvio, porque do teu desempenho, digamos assim, vai depender muito do seu futuro, né? Mas também as questões sociais que ali representam, com questão da autoestima, né, a autoconfiança, a autoimagem que você tem de si mesmo, como que você avalia a sua competência, a sua capacidade de se socializar, porque o grupo é muito importante, o ser humano é um animal social, né, nós precisamos estar inserido em grupos para ficarmos bem. Então, é diferente do segundo grau, do primeiro grau, né? Por quê? Sua vida cada vez mais vai depender única e exclusivamente das suas escolhas e das suas atitudes, né? Ou seja, o curso que você escolheu, como que você consegue se dedicar a esse curso, e quando eu falo dedicar a esse curso também, no meio desse turbilhão de novidades na vida, né? Muitos começam a sua vida sexual nessa época, começam a fazer planos para o futuro. É a idade que você vai ver se vai dar certo socialmente, profissionalmente, afetivamente, ou seja, praticamente em tudo. Você vai avaliar a sua competência não apenas acadêmica, mas em todas as áreas. Isso em si já é uma fonte de estresse. Aliás, o estresse, Hansey, em 1936, 37, se não me engano, trouxe esse termo da física, que era para medir a deformação de materiais quando exposto à pressão, e trouxe para a biologia. E o estresse significa o esforço adaptativo à situação nova. Então, não é apenas situações ruins que causam estresse, situações novas também. Né? A Mega Sena está acumulada em 60 milhões, a pessoa, se a gente ganha, vai ser um estresse. O estresse bom pra caramba, né? Mas no sentido de que você vai ter que se readaptar a uma nova realidade. Então, coisas ruins causam estresse, coisas boas causam estresse, ou seja, coisas importantes, mudanças significativas causam estresse, que é um esforço de adaptação a uma situação nova. Não? Juntando essa questão de uma adaptação a uma situação nova, tem as expectativas que a gente tem com relação a esse processo em si. Ou seja, entrar na faculdade, numa universidade, num curso, já é um fator estressante, dependendo da concorrência do curso que você escolheu. Fazê-lo é outro fator estressante, e sair dele também. Ou seja, como será que vai ser o mercado de trabalho? Qual será a minha renda, que vai determinar
como eu vou vestir, onde eu vou morar, o que eu vou dirigir, até mesmo as questões da possibilidade de encontrar um parceiro ou uma parceira sexual, né, afetiva, para a vida. Então, muita coisa está em jogo, por assim dizer, né? Aí é um marco na vida do indivíduo que acessa o universo acadêmico, porque ele é repleto de normas novas, metodologias, grupos e pessoas desconhecidos, né? Essa nova realidade educacional cria a necessidade do estudante de desenvolver um perfil universitário. E o que será que é isso? Contudo, esse processo pode ser repleto de idealizações, ansiedades, conflitos e angústias, como já até citei. E o período do curso pode ser dividido em 3 grandes momentos. O inicial, marcado pela transição do ensino médio para o ensino superior, e a fase de adaptação. Né? O período do meio médio, né, onde se iniciam os estágios e um primeiro contato com a prática profissional em si. E o final, marcado pelo início do processo de desligamento do papel de estudante e inserção no mercado de trabalho. Eu, quando dava minhas aulas para os últimos anos, nos cursos que eu dei aula, eu falava que os alunos sofriam de uma TPF, tensão pré-formatura. Ele tinha um misto de uma excitação e de uma ansiedade por finalmente se chegar ao fim do curso, e uma angústia em o que fazer depois, porque você deixou de ser estudante, né? A tua profissão de estudante acaba ali. Lógico que você pode continuar os estudos em pós-graduações, em mestrado, especializações, etc., dependendo da área que você escolheu. Mas você já tem um diploma, você já tem uma profissão, né? E o que você vai fazer com ela a partir daí, né? Esses 3 momentos são marcados por diferentes demandas, né? O início, o meio e o fim. Esse desenvolvimento na universidade, de acordo com o modelo proposto por os estudiosos, se caracteriza por 7 variáveis. Tornar-se competente, gerir as emoções, desenvolver a autonomia e a interdependência, desenvolver relações interpessoais maduras, né? Inclusive o network, né? Que é as suas relações de trabalho, estabelecer a identidade, porque é uma nova identidade, nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais, e desenvolver objetivos de vida e desenvolver a integridade, né? A sua ética, a sua moral, a sua coerência, de acordo com o papel social que você escolheu, ou seja, a profissão. Essas demandas acadêmicas são aspectos característicos da vida universitária, como o excesso de carga horária de estudo, o nível de exigências em relação ao processo de formação, adaptação ao novo contexto, novas rotinas de sono, novas demandas de organização de tempo e estratégias de estudo, etc. Tais aspectos podem se constituir como estressores, pois demandam do estudante um repertório comportamental para se organizar e conseguir enfrentar tais exigências, né? Bom, além da própria competência individual para lidar com todas as demandas acadêmicas, estudos mostram que as crenças dos estudantes sobre a sua própria capacidade, né, a sua autoeficácia, influem em algum nível sobre a sua saúde mental. Baixos níveis de autoeficiência se relacionam às dificuldades pessoais, como emoções negativas, instabilidade emocional, angústia e tristeza, né? Ou seja, quando você acha que está muito difícil ou que você não vai dar conta de todas as demandas, quando você tem que abrir mão de alguma coisa por outra, é realmente complicado, né? Por isso que a questão da saúde mental, a questão da maturidade, porque assim, se a gente parar para pensar, a nossa sociedade tem algumas diferenças importantes com as gerações anteriores. Uma delas, é óbvio, é o que nós estamos fazendo aqui agora, usando essa tecnologia, né, pelo meio virtual, as telas. O acesso à informação é muito grande, e isso tem sempre 2 lados, um lado bom e um lado ruim. Existe um excesso de informação, uma invasão à privacidade, uma invasão à nossa mente, porque o nosso cérebro, uma das capacidades mais importantes que ele tem, que parece até estranho, é a capacidade de esquecer. Porque se a gente fosse guardar tudo que a gente passa na vida, ia ficar muito acumulado de coisas e ia ser difícil você conseguir separar o que realmente é importante do que não é importante. Então,
nossa mente precisa esquecer algumas coisas. Com relação a isso, quando a gente tem esse excesso de informação, a gente tem uma baixa reflexão comparado com o tanto de informação. Isso faz com que a gente tenha um pensamento mais rápido, mais acelerado. Quantas vezes vocês, nas redes sociais, vocês veem videozinhos curtos, vocês veem texto curto, quando você recebe um vídeo em algum desses aplicativos um pouco mais longo, você já não abre, você vê um texto maior, você já não lê, porque você tem uma pressa em ver a maior quantidade possível de conteúdos em menor tempo, e com isso você acaba não se aprofundando em quase nada, né? Então, assim, e se a gente parar para pensar numa coisa interessante, socialmente falando, antigamente, vamos falar aí 2, 3 gerações atrás, com que idade que as pessoas se casavam? Vamos pensar nossos pais, nossos avós, talvez vocês no caso, né? Os meus pais seriam seus avós. A faixa etária com que eles se casavam era por volta dos 20 e poucos anos, né? A mulher com 20, o homem 23, 24, depois foi um pouco mais para frente, a mulher 22, 23, o homem 20. E como é que está hoje? As pessoas estão planejando casar depois dos 30, né? Ter filhos depois dos 30. Há 30 anos atrás, se uma mulher tivesse o primeiro filho depois dos 30 anos, pelas tabelas de pediatria, etc., da obstetrícia, escrevia-se na ficha dela, primípara de primeiro parto, né? Primípara idosa. Né? Ter primeiro filho depois dos 30 era considerado tardio. Hoje as pessoas estão planejando, a maioria, né, muitas pessoas, até pela questão profissional, etc., a ter filho depois dos 30. Tem se saído da casa dos pais mais tarde, certo? O período de formação também aumentou. Não só, hoje em dia, não apenas um curso superior garante o que garantia antigamente, porque tinha bem menos pessoas se formavam em cursos superiores. Hoje aumentou bastante. Então, tem as pós-graduações, tem as especializações, tem os mestrados, doutorado, pós-doc, etc. Falar outra língua e tal. Então, o período de formação também se estende. Por isso que as pessoas ficam mais tempo em casa, talvez adiem o casamento, adiem ter filhos e etc. Só que uma coisa não mudou, né? O que não mudou? A idade que você entra na escola, a idade que você sai do ensino fundamental, do segundo grau, né? Continua mais ou menos o mesmo. Com 16, 17 anos, você está terminando seu terceirão. Com 15, 16 anos, você está tendo que pensar em que curso você vai fazer, que profissão você vai seguir. Estudar para passar no vestibular desse curso, ou investir nesse curso, que vai determinar praticamente todo o seu futuro, ou boa parte dele, né? O que eu quero dizer é o seguinte: os jovens de hoje, na minha opinião, eles são muito mais bem informados do que eu era na idade, por exemplo, 16, 17, 18 anos de idade. Um jovem hoje é muito mais informado do que eu era naquela época. Mas, por outro lado, devido a essa necessidade de uma formação maior, inclusive o número menor de filhos por casal hoje em dia, como os pais tratam os filhos, existe uma certa imaturidade um pouco maior do que eu tinha na minha época. Isso não é uma crítica, é só uma constatação, no sentido de ter que lidar com aspectos como frustração, como a responsabilidade sobre si mesmo, as angústias sobre escolher o curso, porque quase nunca é uma certeza, é uma aposta. Alguns fazem até teste de orientação vocacional, profissional, para ver as suas habilidades, suas aptidões, seus interesses, mas nunca é uma certeza, né? Eu costumo dizer que eu tive sorte, né? Porque desde os meus 13, não, meus 12 anos eu sabia o que eu queria ser, né? Eu sempre quis ser agrônomo, porque era uma questão mais infantil. Quando entrei na adolescência, comecei a ver mais, comecei a me conhecer melhor, conhecer pessoas que faziam cursos diferentes, aí eu que me interessei pela psicologia e depois pela psicanálise. E apostei nela, né? Gosto do que faço, mas é uma aposta, é sempre uma aposta. E como não há uma garantia, tem sempre uma ponta de angústia nisso tudo que a gente faz, né? Bom, isso tudo somado com o que a gente tem que passar, dar conta, digamos assim, numa faculdade, no curso superior, geram fatores de estresse, né? A dimensão das vivências que
apresentou o maior impacto no adoecimento dos graduandos foi pessoal e emocional. Ou seja, por isso que eu falo que o ser humano é um animal emocional, não é um animal racional, né? O que já era esperado, considerando que nessa dimensão são avaliadas as percepções de bem-estar físico e psicológico, assim como alguns aspectos emocionais e pessoais, como otimismo, afetividade, autonomia e autoconhecimento, né? Alguns estudantes encontraram evidências que sustentam essa relação, onde estudantes que estão indecisos sobre a escolha de carreira estão mais deprimidos do que os que já fizeram a escolha ou estão mais seguros com essa escolha. Essa escolha quase nunca é uma certeza, como eu falei, está mais com uma aposta. Você olha, espera e fala assim, bom, vou apostar minhas fichas aí, eu acho que é por aí, tá? Demonstrando a importância de investir em projetos por isso que tem muita gente que faz, como eu falei, projetos de aconselhamento e orientação profissional para escolher a profissão. E como eu falei, vocês hoje estão se casando mais tarde, estão resolvendo ter filho mais tarde, estão saindo mais tarde da casa dos pais, isso é normal hoje em dia, né? O meu filho saiu de casa com 28 anos, minha filha também, né? Tenho 2 filhos, quando já estavam formados e trabalhando. Isso é normal, só que uma coisa que vocês têm que ter em mente, que se vocês entrarem com 17, 18, 19 anos num curso, e no começo ou meio desse curso, vocês viram que não se identificaram com esse curso, que seria muito esforço ter que trabalhar o resto da vida nessa profissão com a qual vocês não se identificaram, vocês têm que entender que vocês estão ainda muito jovens. A expectativa de vida aumentou bastante, é por isso que tudo também se alongou, né? A expectativa de vida nos anos 40, 1940, para vocês terem uma ideia, 80 anos atrás, 80 e poucos anos atrás, era de 42 anos para os homens e 44, 45 anos para as mulheres. Hoje nós já estamos bem além disso, né? Então, se vocês, jovens, não se identificaram com o curso, ok, né? Não tem nada de errado em você parar, pensar e, mais maduramente, né, com uma maturidade maior, mudar de curso, tá? Lembrem-se que vocês estão escolhendo algo que vocês vão fazer a maior parte da vida de vocês, né? Quantas horas por dia nós passamos dormindo, quantas horas por dia nós passamos nos alimentando, fazendo nossas necessidades, e quantas horas do nosso tempo acordado a gente passa trabalhando, né? A maior parte das horas da nossa vida desperta, a maior parte da nossa vida. E esse trabalho, né, é o que vai determinar o nosso período de descanso, né, o nosso lazer, as nossas escolhas. Então, não adianta nada você trabalhar em algo que até possa dar dinheiro, mas não se identificar com aquilo. Você provavelmente não vai ser um bom profissional e não vai ganhar tanto assim, e vai ter uma vida mais sofrida, né? Então, assim, na Europa, por exemplo, é muito comum que depois que termina o ensino fundamental, os jovens tiram 1, 2 anos sabáticos, por assim dizer, trabalham, né, como garçom, como serviços temporários, durante 1 ano, 2 anos, faz um mochilão, sei lá, para parar, pensar e escolher que rumo vão dar para a vida. Só que a nossa cultura tem muita pressa, tem gente que não quer perder tempo, inclusive tem pais que colocam os filhos adiantados nas escolas, né, para que ele não perca tempo. E eu já atendi gente que entrou cedo na escola, passou direto do terceirão para um curso inclusive com exigência alta, e teve problemas emocionais graves durante esse primeiro ano, porque não tinha uma maturidade emocional para lidar com as mudanças e com a escolha que havia feito, certo? Então é muito importante vocês lembrarem que vocês são jovens, vocês estão mais tempo num período de dependência, né, afetiva, social, financeira, e que não tem que ter essa pressa em se formar logo, né? Eu falo isso porque meu filho, por exemplo, ele entrou um pouco cedo na escola, e daí ele faz aniversário em dezembro, ele poderia ir para a primeira série, na época eram 8 anos ainda, né? Ele poderia ir para a primeira série com 6, porque ele ia fazer 7 durante o ano, naquela época a lei era assim. E eu e a mãe dele conversamos, minha esposa, e falou, não, ele vai ficar no pré-3, que na época era, nós retemos ele no pré-3 para ele entrar com 7 feito.
porque eu não via motivo para colocar ele mais cedo numa escola, onde o cérebro amadurece até os 12 anos de idade, nas funções cognitivas, segundo Piaget, pelo menos, que eu acredito. E ele, sim, ele poderia dar conta? Daria, mas ele tinha sempre que se esforçar mais que os outros coleguinhas por uma imaturidade neurológica natural, né, genética. Ele teria que se esforçar mais durante toda a sua vida acadêmica, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, para acompanhar as coisas, para que chegasse com 15, 16 anos, terminar o terceiro grau e ter que escolher o que ia ser o resto da vida nessa idade. E eu lembro de mim com 15 anos, eu não tinha maturidade. Aliás, o primeiro curso que eu fiz, eu larguei no primeiro semestre, né? Porque eu ainda estava meio perdido, sabia que não era agronomia, não sabia o que era ainda, fiz um vestibular, entrei, fiz um semestre, parei, nem tranquei, parei, e fui tentar psicologia depois disso, né? Então, não tenho pressa, é melhor você rever as suas escolhas do que levar um erro para frente, né? Bom, além do próprio adoecimento do estudante, outro problema importante a ser considerado são as consequências desse adoecimento que implicam em novas demandas de saúde, como, por exemplo, o aumento de comportamentos sexuais. Tem gente que na angústia cria uma hipersexualidade, né? Isso pode acontecer, nos jovens isso não é incomum. O risco de consumo e abuso de álcool e outras drogas. E a gente precisa lembrar que o universo da faculdade, do curso superior, tem bastante disso, o que é muito bom por um lado, né? Tem as festas, tem as cervejadas, tem essas socializações, tem os pessoas que moram, as pessoas que moram em repúblicas e tarará. Existe sim o acesso a álcool e drogas, né? Só que se a pessoa estiver angustiada, esse uso não é mais recreativo, né? Não é à toa que a gente chama de entorpecente, é para entorpecer as angústias, as emoções que estão nos angustiando, certo? Bom, a capacidade de tolerar uma frustração habilita a nossa mente a desenvolver o pensamento como meio pelo qual tal frustração torna-se mais tolerável. Ou seja, o universo acadêmico, o universo escolar, desde o começo, desde a primeira série do ensino fundamental, primeiro ano, ele é angustiante, porque quando nós entramos na escola é para nos depararmos com aquilo que nós não dominamos, né? Então a criança chega lá, ela não sabe ler, não sabe escrever muitas vezes, né? Aí, olha, e às vezes tem sempre um coleguinha que sabe mais que a gente. Isso já nos coloca numa situação de desconforto, no mínimo, né? E aí, quando você aprende numa nova habilidade, que você mostra, professor, a professora conseguiu fazer isso, a pessoa vê, legal, agora faz isso, que é outra coisa que a gente não sabe fazer ainda, que a gente vai ter que ralar para aprender. Então, uma das principais funções essenciais para o processo de ensino-aprendizagem, para que a pessoa consiga adquirir novas habilidades intelectuais, motoras, etc., é a tolerância à frustração. Ou seja, é a capacidade de lidar assim com aquela frustração de você não dominar uma situação, de você não conseguir dar conta de uma coisa e não se angustiar demais com aquilo a ponto de você se travar e tentar vencer esse obstáculo. A gente pode chamar de resiliência e etc. Mas a tolerância à frustração é uma das capacidades mais importantes no processo de ensino-aprendizagem. Eu atendi, há anos atrás já, 2 meninos em momentos diferentes, que o sintoma deles era muito interessante, que vai ao encontro do que eu estou falando. Eles tinham 7 anos, estavam no primeiro ano do ensino fundamental, naquela época também, isso faz anos, já falei, né, era até 8, primeira série na época, e os pais chegaram falando, olha, ele é muito inteligente, desde pequeno ele foi muito ligeiro, sabia falar a língua do P, e não sei o quê, né, e muito festejado na família porque ele sempre foi muito esperto, e tarará, e agora ele entrou na escola, ele chegou um dia falando assim, eu não quero mais ir para a escola. Falou, não, mas tem que ir para a escola, tem que aprender a ler e escrever. Falou, não, mas por isso eu não quero aprender a ler e escrever. Os pais falaram, oi? Como assim? Aí eu fui, fiz um diagnóstico, né, conversei com os pais, fiz entrevista, vi a criança algumas vezes. E qual que era a questão ali? Ele era uma criança que sempre era o primeiro filho, né? Tinha ele e a irmã, ele era o mais velho, era o único filho homem, tinha a única menina também lá, mas era o único neto, o mais velho, era festejado pelos pais, pelos avós, tudo que ele fazia era lindo e maravilhoso, até o pum dele era cheiroso, então ele estava acostumado
a uma relação social onde ele sempre preponderava. Não é que ele era metido, não é nada disso, não. Não é que ele se achava. Ele apenas se acostumou a se relacionar com as pessoas estando numa posição de destaque, ou mais confortável, em cima de um pedestal, por assim dizer. Bom, aí essa criança chega na escola e ela está acostumada com esse tipo de relação com seus conviventes, por assim dizer. Só que lá na escola ele era apenas mais um aluno que devia fazer parte do grupo. Mas ele não sabia ser apenas mais um. Como eu falei, não é que ele era metido. Ele não tinha desenvolvido as habilidades de não ser o centro das atenções ou de não ser festejado em tudo que ele fazia, né? E aí ele chegou, tal, né, tentou ali se adaptar, ele começou aquele processo de alfabetização, tinha um colega dele que já era alfabetizado, que tinha vindo de uma escolinha pré que o alfabetizou, e ele não sabia. Ele falou, mas como que ele sabe algo que eu não sei? Não, mas se ele sabe, eu aprendo em 15 minutos. Ué, sou eu? Né? Não aprendeu. Não aprendeu, ele se deparou com uma dificuldade muito grande. E ele não tinha desenvolvido a tolerância à frustração. E criança, é muito comum ela confundir potência com amor. O que eu quero dizer? Se eu sou legal, lindo, maravilhoso, inteligente, as pessoas me amam. Se eu não sou lindo, legal, inteligente, maravilhoso, as pessoas não me amam. Então, como é que eu vou dizer que eu não consigo fazer algo que tem um coleguinha meu que já consegue? Então, ele preferiu a saída de, não é que eu não consigo. Eu não quero. Isso não é importante para mim. Porque se eu quisesse, eu fazia. Vocês entenderam? Assim, aí começa a se arrumar mecanismos de defesa contra a angústia, porque a angústia pode ser avassaladora, até de você dizer que não gosta de um professor, não gosta de uma matéria, porque você tem dificuldade nela. Aliás, por falar nisso, as questões das relações interpessoais, para vocês verem como é muito importante, muitos de vocês devem ter um professor que vocês gostam de uma matéria que vocês não gostam. Mas você até resolve se esforçar na matéria desse professor por causa da pessoa do professor, porque vocês têm algum tipo de afeto positivo, né? E às vezes o contrário acontece. Você tem uma matéria que você gosta, mas você não gosta do professor, e você acaba indo mal por causa da tua relação interpessoal com esse professor. Eu tive uma paciente adulta já, que dizia que ela sempre gostou de matemática, mas ela teve uma professora de matemática tão ruim, que a tratava tão mal, que ela fazia questão de ir mal em matemática para dizer que a professora é uma má professora. Isso na infância dela, ela lembrando em análise, né? Então, a importância das relações interpessoais, a relação da autoimagem, a tolerância à frustração, a capacidade de resiliência no sentido não sei, deixa eu tentar. Eu costumo falar que Van Gogh não era um grande pintor à toa, né? Segundo relatos biográficos dele, ele pintava 16 horas por dia. Uma hora ele ia aprender a pintar bem, né? Ele iluminava, fazia paisagem noturna, ele iluminava o cavalete dele com velas e a aba do chapéu dele com velas para ele pintar as paisagens noturnas. Ele dizia que pintar um bom quadro é tão fácil como achar um diamante ou uma pepita de ouro no chão, jogada no chão. Precisava de muito empenho e muito trabalho. Pablo Casals, que é um violoncelista famoso, acho que ele é, se eu não me engano, espanhol, ele dizia que para cada minuto de música que ele vai apresentar, ele precisa ensaiar 3h30. Para cada minuto. Aí você fala assim, nossa, mas se eu ensaiar 3h30, até eu toco bem. É verdade. Vai ensaiar, né? 3h30 para cada minuto que você for apresentar. E outros, né? Thomas Edison, que inventou a lâmpada, etc. Disse que ele inventou 2.000, 5.000, 10.000 protótipos. A lâmpada queimava, ele voltava para a bancada. A lâmpada queimava, ele voltava para a bancada. Uma pessoa comum, na 10ª tentativa, tacava fogo no laboratório e falava, não é a luz que você quer, tá aí tua luz, né? Tipo assim. Então imagina assim, o grande inventor, o grande cientista, o grande escritor, o grande profissional, 5% de inspiração e 95% de transpiração, certo? Por isso que a saúde mental, tolerância à frustração, é muito importante, né? Atualmente a sociedade tornou-se muito imediatista, como eu falei agora há pouco, né? O que dificulta o desenvolvimento da capacidade de espera, de resiliência, de tolerar frustrações, de se aprofundar, de... Hoje em dia a gente não quer perder tempo, né? E a gente acha que não perder tempo significa a maior quantidade de informação ou atividade possível.
Depois, uma tarefinha de casa para vocês, abram no aplicativo do seu celular, acho que todo celular tem, nas configurações, a média diária que você fica ligado no seu celular. Quantas horas por dia de uso você tem no seu celular. Depois você me fala, dessas horas, quantas foram realmente produtivas e não foram só recreacionistas, distrações, conteúdos aleatórios, como vídeos curtos, vídeos, músicas, ou conversas, ou sites, que depois que você desliga, primeiro você nem lembra muito do que viu, porque não foram realmente importantes, e não lhe agregou absolutamente nada. Então a gente acha que perder tempo é ler um texto, porque demora. Mas o texto vai te trazer informações que nenhum vídeo, que nenhum aplicativo, esses sociais, provavelmente vai te trazer. A não ser que seja realmente existem bons aplicativos, bons conteúdos na internet. Não estou dizendo que não há, que só tem lixo, não é isso. Mas o que eu estou trazendo para vocês, assim, existe uma questão que a gente precisa rever, que é a capacidade da gente se aprofundar, tanto em nós mesmos, se autoconhecer, ver nossas limitações, nossas angústias, como também aprofundar no que realmente importa, o que realmente é importante. O que significa a palavra importante? É aquilo que eu vou importar para dentro de mim, aquilo que realmente, ao fazer parte de mim, vai agregar valor e me tornar uma pessoa mais competente e até mais feliz nesse sentido. Como é que a gente avalia, por exemplo, o valor de um trabalho? Pode ser um trabalho acadêmico, pode ser um trabalho de marcenaria, por exemplo. Como é que você quantifica? Como é que você, por exemplo, monetiza uma mesa de madeira? Uma mesa de madeira, o valor que ela tem é diretamente proporcional ao tanto de trabalho investido nesta mesa, horas de trabalho, para a sua confecção. Por exemplo, uma mesa de madeira, teve alguém, um lenhador, que foi até a floresta e derrubou uma árvore. Levou para uma serraria, que beneficiou essa madeira, transformando em tábuas. Essa serraria vendeu para um marceneiro. Esse marceneiro trabalhou essa madeira, cortou, lixou, talhou, etc., e fez ela virar uma mesa. Então, quantas horas de trabalho acumulado tem uma mesa? Desde o lenhador até o marceneiro, e aí tem o tipo de madeira, a qualificação profissional do marceneiro, porque tem mesas de madeira que custam 1.000, tem mesas de madeira que custam 20.000, né? Por quê? Porque depende da qualidade da madeira, depende da qualidade da execução, né? Do grau de eficiência desse marceneiro, da beleza que ele consegue imprimir nessa madeira. Ou seja, todo valor que uma coisa tem está diretamente relacionado à quantidade de trabalho investido nesta coisa. Então não adianta você querer fazer um trabalho na noite da véspera da entrega, que a gente deixa, às vezes faz isso, né? Deixa para a última hora, e querer que ele tenha muito valor, porque a quantidade de trabalho investido dele foi muito pouco. Então ele vai ter o valor da quantidade de trabalho investido. Às vezes você pode ter sorte, fazer alguma coisa que lhe renda uma nota. Mas aí você tem que pensar qual é o valor do seu diploma quando você o receber em mãos, na sua formatura. O valor do seu diploma é diretamente proporcional à quantidade de trabalho que você investiu nele. E o maior investimento que você fez nesse diploma foi sua vida. Os dias, as semanas, os meses, os anos que você passou numa faculdade, investindo nessa profissão. E o único bem que a gente tem que não tem reposição é tempo. A gente não recupera tempo perdido. Então, o tempo que você investiu, esse não volta mais. Se você investiu bem seu tempo, o retorno que você vai ter vai garantir que o próximo tempo de vida que você tenha seja melhor, porque você vai ter valor. Se você investiu pouco no seu tempo, o valor desse teu diploma vai ser um pouco menor. E eu digo isso quando você participar de um concurso, de uma seleção, de um teste,
né? Se tiver alguém mais qualificado que você, provavelmente ele fique com a vaga, ou com o trabalho, concorrência em si. Então você precisa pensar nessas questões. E para você conseguir ter uma boa capacidade de investimento, você tem que estar com a sua saúde mental minimamente em dia, né? Mente sã num corpo são. Não dá para separar. Aliás, quando a gente fala assim, a mente influencia no corpo, a saúde mental influencia na saúde do corpo, muitas pessoas falam, sim, claro que influencia. Eu digo, então, quando você fala que a saúde mental influencia na saúde do corpo, você está separando mente dos processos mentais em si, né, os cognitivos e emocionais, do corpo em si. Não dá para separar. Nós somos uma coisa só. Né? Quando a gente deprime, nosso corpo deprime, até a imunodeficiência, você fica mais suscetível a outras doenças, né? Você não separa mente e corpo. Onde habita o inconsciente, segundo a psicanálise? É no cérebro? Não, o inconsciente habita o corpo, habita os genitais, habita os membros, habita a pele, habita a boca, o nariz, a orelha, todo o corpo. O inconsciente, ele libidiniza e habita todo o corpo, né? Então, nós somos uma coisa só, a nível emocional e a nível intelectual, né? E nós temos que tomar conta dos dois para conseguir ir bem de uma maneira geral, certo? Anzier já nos alerta que pensar é subordinar o princípio do prazer ao princípio de realidade. Daí ser penoso pensar, né? Por que é penoso pensar? O que é princípio do prazer e princípio da realidade? O princípio do prazer, segundo a psicanálise, é a mente de um bebê. O que ele quer fazer? Aquilo que lhe dá prazer. Se ele está com fome, ele quer comer. Se ele está com sono, ele quer dormir. Se ele está com frio, ele quer ser aquecido. Se ele está com calor, ele quer ser abanado, refrigerado, por assim dizer. Ou seja, ele não quer sentir desconforto, desprazer. E ele está certo? Tá. Porque as únicas coisas que ele necessita, quando ele é um bebê recém-nascido, é se alimentar e ser protegido de calor excessivo, frio excessivo e dormir. Então, assim, ele não tem desejos, ele tem necessidade, certo? A Ana Carolina, muito importante essa discussão sobre o dualismo entre corpo e mente. Obrigado. Ele tem necessidades. Se essas necessidades não forem atendidas, ele morre. Ele não tem desejo. Então, e a gente costuma dizer assim, na psicanálise, necessidades devem ser atendidas, desejos podem ser interpretados, né, e postergados, e etc. Então, assim, o princípio do prazer é isso. Só que quando a gente vai crescendo, a criancinha pequena, ela continua funcionando no princípio do prazer, ainda mais quando ela começa a andar, né? A esquizofrenia pode ser depressão recorrente com um laudo superficial. A esquizofrenia pode ser depressão recorrente com laudo superficial. É uma questão mais complexa. Esquizofrenia significa esquizo é cindido, fragmentado, né? E frenos é alma. Esquizofrenia é a alma fragmentada. A depressão também é causada por uma alma fragmentada, por assim dizer. Quando você vê que você não é aquilo que gostaria, ou as pessoas não te veem minimamente, ou não te compreendem, ou há uma dificuldade muito grande em se adaptar à realidade, né? A esquizofrenia, na verdade, é uma cisão com a realidade também, né? E aí tem a ver com isso que eu estou falando do princípio do prazer e do princípio da realidade, que é o seguinte: a criança, quando vai crescendo, como eu ia dizendo, ela vai achando que ela tem que aplicar o princípio do prazer nas outras coisas. Então ela quer comer só o que é gostoso, ela quer brincar toda hora, ela não quer ir para a escola, porque ela só quer fazer o que é gostoso. Esse é o princípio do prazer. O princípio do prazer é fazer apenas atividades que me dão prazer imediato. Aos poucos a gente tem que ensinar a essa criança, né, fazê-la entender que existe a realidade em si que precisa ser respeitada até para nossa proteção. Porque, vamos falar sério, se você tivesse feito só o que te dava prazer durante toda a sua vida, provavelmente você não estaria mais vivo, ou estaria obeso, sem dentes na boca, provavelmente preso, né, porque existem regras que você não pode fazer tudo o que você quer. Ou seja, o princípio da realidade vem nos proteger contra impulsos que nos fariam mal. Comer só porcaria, querer
se apropriar de objeto que não é seu. Criança às vezes pega o brinquedo do outro porque gostou e que ele quer que seja dele e tal. Então, a realidade é, o que eu preciso fazer respeitando as leis, regras e normas, tanto físicas quanto sociais, para que eu consiga prazer, para eu consiga almejar. Então, o princípio da realidade ele não é inimigo do princípio do prazer. É uma adaptação ao mundo, à realidade, para que você consiga as coisas. Eu costumo dizer que a realidade ela não é boa nem ruim. Ela só é. A gente não consegue voar, não é por sacanagem da realidade, é porque nós somos animais terrestres, né? Quando a gente começa a achar que o mundo está contra nós, dá de desconfiar que a gente está meio equivocado, né? Quando só a gente está certo e o mundo está errado, há de desconfiar das suas convicções, certo? Então, assim, quanto maior a sua adaptação à realidade das coisas, dos fatos em si, menos você se frustra. Por exemplo, por que a gente se decepciona muito com os outros? Principalmente na juventude. Né? Adolescente, principalmente, se decepciona. Eu costumo dizer, brincar assim, né? Mas é um pouco sério, sobre aquela primeira paixão da adolescência. 14, 15, quando você acha sua alma gêmea. Nossa, um olha para o outro, outro olha por um, aquele amor, você encontrou seu par perfeito, irmão sol, irmão lua e tal, e aí um dia se oferece um bauru para o seu amado ou para sua amada, e ele fala, eu quero sim, mas não põe tomate. Aí você olha para a cara da pessoa e fala, como assim? É o tomate que dá o molhadinho, o sabor no bauru. Aliás, bauru sem tomate não é bauru, é misto. Eu nunca imaginei que você fosse falar isso. Eu quero terminar. Eu quero dizer o seguinte. O que é a decepção? Decepção é projeção. Decepção é expectativa. Eu nunca imaginei que você pudesse fazer isso comigo. Foi você que imaginou. A pessoa não está ali para cumprir com a sua expectativa. Quando você se decepciona demais, inclusive, há de você repensar sobre as suas expectativas que estão sendo projetadas no mundo e nos outros. Elas estão equivocadas. Você está com um filtro muito pessoal e você está maquiando a realidade. Ou maquiando o outro como você gostaria que ele fosse. E não como ele realmente é. Entendeu? É claro que a gente não levanta da cama sem ter expectativas. Mas há que dosar essas expectativas para que você não se decepcione e você não se frustre demais com isso. Entendeu? Como eu estava falando aqui, que o princípio do prazer, o princípio da realidade, tem a ver com a depressão. Muitas vezes, nós criamos expectativas a respeito de nós e a respeito do mundo irrealistas. Entendeu? Fora de uma realidade plausível, né? É muito comum você ver uma criança, eu vou ser astronauta, eu vou ser aquilo outro, e é uma certeza absoluta. Quando a gente vai crescendo, a gente vai tendo que reavaliar, redimensionar as nossas capacidades, a realidade do mundo, a realidade do momento, o que é possível, o que não é possível, o nível de esforço que você vai ter que despender para alcançar algo mais difícil, né? Como eu falei, o valor de um trabalho, o valor de algo está diretamente relacionado à quantidade de trabalho investido nele, certo? E às vezes as pessoas, eu costumo dizer que quem deprime, por exemplo, é a pessoa que não tem a capacidade para ficar triste. O que isso quer dizer? Tristeza é uma questão fundamental na nossa vida. A tristeza tem na mente a mesma função que a dor tem no corpo. Quando a gente coloca a mão numa chapa quente, a dor nos avisa para tirar, senão vai queimar a mão. Quando a gente encosta numa superfície pontiaguda, a dor nos faz afastar para não furar, não rasgar a nossa pele. Então a dor ela é desagradável de sentir, mas ela é muito boa, ela é protetora. E a tristeza tem essa função na mente. Ninguém gosta de ficar triste, mas quando a gente fica triste é porque alguma coisa deu errado. Geralmente é uma expectativa errada. Ou confiou na pessoa errada, ou esperou algo que era difícil de acontecer. Então a tristeza é o momento de você se recolher e parar para pensar nas atitudes que você está tomando e que estão te causando algum tipo de sofrimento. Quem me ensinou isso foi um professor já falecido, um gênio, Oswaldo Dante Milton de Loreto. Ele era um pioneiro na psiquiatria e psicanálise infantil. Ele disse que estava um dia no pronto-socorro psiquiátrico infantil do Hospital das Clínicas em São Paulo e 2 irmãos foram encaminhados a ele.
um de 8, 9, outro de 6, 7 anos, e os dois tinham uma doença genética rara, que eles tinham ausência dos feixes nervosos, eles não sentiam dor. E ele disse que nunca viu duas crianças mais lanhadas, estrupiadas na vida, né? E aí eles foram encaminhados ao setor de psiquiatria, porque o mais velho deles tinha sido desafiado pelos coleguinhas para provar que ele era corajoso, e ele pegou o dedão dele, assim, e enfiou no moedor de carne, a manivela, de fazer carne moída. Ele moeu o dedo dele, não sentia dor. Então, quem não sente dor não se protege fisicamente. Quem não sente tristeza não se protege psiquicamente das intempéries, das más escolhas, dos problemas, às vezes inerentes da vida em si que nos acontece, como a perda de um ente querido, etc. A tristeza é fundamental para um parar para pensar e refletir. Eu digo que quem deprime é quem não consegue ficar triste, porque tem gente que... A gente faz de conta que a gente carrega uma mochila nas costas a vida toda. E essa mochila, onde são depositadas nossas dificuldades, nossos problemas, nossas decepções, as intempéries da vida. Tem gente que você coloca ali um caminhão de brita nas costas da pessoa e ela continua em pé e, né, resiliência, toda essa frustração, e ela continua andando. Tem gente que você coloca uma pedrinha, ai, morreu o gato, ai, não tirei uma nota baixa, a pessoa já desaba no chão, ai, eu não suporto, não aguento essa vida, não dá nada certo. Então a pessoa que não consegue lidar com a tristeza, lidar com a dor, né, e continuar ainda, é que faz com que ela deprima, por assim dizer. Professor, nos casos mais sérios de ansiedade, insônia, entre outros, como os alunos poderiam tentar resolver sem medicamentos? Ou é impossível? A questão medicamentosa é o seguinte, eu não sou contra medicação, eu sou contra uma disseminação meio inconsequente de medicações, né? Eu já atendi estudantes do nível superior que usavam, por exemplo, Ritalina para poder estudar. Ritalina é uma anfetamina que causa dependência, ela é grave, né? É proibida em alguns países, inclusive. Tem estudos que dizem que aumenta o risco de suicídio após a retirada da medicação. Quando você toma medicação durante muitos anos, tira na adolescência, aumenta o risco de suicídio e tal. Então, assim, é uma medicação que só deve ser usada quando realmente necessário, assim como o antidepressivo. Como eu falei, hoje em dia, qualquer dorzinha emocional, as pessoas querem um paliativo. E teve antidepressivo aí, nos tempos modernos, que quando foi Prozac, né, quando foi lançado, ele vendeu mais que aspirina. Isso é um absurdo. Porque era geriatra dando para as mulheres insatisfeitas com a vida, profissão, casamento. Geriatras não, geriatra dando para os velhinhos, porque com a questão da idade, né, de estar ficando velho, né, só fica velho quem viveu bastante, né, espero morrer bem velhinho, como é que é? Vida longa e morte súbita, né, e na ativa, e o Di Loreto que falava morrer atirando, e aliás ele morreu mesmo atirando, trabalhando até o fim, né, então, e aí a obstetra dando para as mulheres, ginecologista dando para as mulheres que estão infelizes com a vida de maneira geral, ebiatra, que é o médico de adolescentes, dando para adolescentes, doses pequenas. Então, assim, eu tô triste. Que bom. Se você retirar sua capacidade de ficar triste, porque o antidepressivo não deixa você afundar. Não deixa, isso é bom, é ótimo. Só que não deixa você também ir pro pico. Você fica pastel, você fica equilibrado dentro de uma zona que não oscila muito. Você não deprime, mas nem fica muito feliz. Inclusive, existem estudos que não são muito divulgados, porque não são patrocinados pelas empresas de medicamento, né? Onde houve um aumento do suicídio decorrente de depressão depois do uso do Prozac, porque o Prozac ele não resolvia o conflito emocional, mas tirava daquele fundo, né? Botava a pessoa em atividade, sem solução de conflito, e ela, na atividade, ela se suicidava. Porque a pessoa em depressão profunda não se suicida, mas medicada, se não tiver um acompanhamento, pode ser. Bom, você perguntou sem medicação. No caso da depressão, se você está conseguindo minimamente manter as suas atividades funcionais, como estudar ou trabalhar, e o mínimo de atividade social, aí eu investiria na questão de uma psicoterapia, né? Daí da sua escolha, né? Porque, assim, por que a gente deprime? Porque o meu neurônio resolveu fabricar pouca serotonina. Tá, quer dizer que a sua vida não tem nada a ver com isso. As suas escolhas não tem nada a ver com isso. O seu livre-arbítrio não tem nada a ver com isso. Às vezes uma coisa ruim que não teve a ver com a sua escolha aconteceu com você, né? A perda, um acidente, qualquer coisa.
a vida não tem nada a ver. Quer dizer que nós somos... Se eu tiver tudo bem na minha vida, a profissão tá boa, tô bem, familiarmente eu tô bem, não tem nada de errado, mas meu neurônio resolveu fabricar pouca serotonina, então eu vou deprimir. Ou o contrário, minha vida tá uma porcaria, fiz escolhas péssimas, mas meus neurônios resolveram fabricar muita serotonina, então eu não deprimo, eu sou feliz. Não dá para acreditar que as tristezas e as depressões, elas não tenham a ver com a gente, e não no sentido apenas biológico. Lógico que existem patologias orgânicas que podem levar a quadros depressivos, quadros neurológicos, mas são bem mais raros do que os causados pelo ambiente, ou seja, pela vida em si. Então, se você está minimamente conseguindo manter a sua atividade produtiva, eu acho que valeria a pena investir numa terapia antes da medicação. Agora, existem casos que a pessoa já está prostrada, a pessoa não tem condições produtivas, o nível de angústia ou de desalento é muito grande, ela não consegue nem procurar um tratamento, aí a medicação, sim, se faz necessária, porque ela é uma bengala, né, química, para dar um up na pessoa, mas o remédio, na minha opinião, eu sou psicólogo, se você perguntar para um psiquiatra, você vai ter uma resposta provavelmente muito diferente, mas, na minha opinião, os remédios psiquiátricos, como os antidepressivos, eles são que nem dipirona para febre. A febre não é uma doença, é um sintoma. Se você tiver com uma infecção, você vai ter febre. Aí você toma dipirona para o teu organismo dar uma melhorada e a febre abaixa, dali 6 horas, por causa da infecção, você vai ter febre de novo. Se você tratar só a febre e não tratar a infecção, você vai morrer. Sem febre, olha que coisa boa, mas vai morrer. Então, na minha opinião, os remédios psiquiátricos, né, eles são coadjuvantes para o tratamento. Eles são necessários em muitos casos, muito necessários, mas só tomar remédio não faz você repensar a tua vida, não faz você mudar rotinas, não mudar jeito de viver e avaliar o que te faz triste ou não, né? Na sociedade atual, o trabalho ocupa um lugar central na vida dos sujeitos e adquire um papel de categoria sociológica chave. Nesse contexto, a identidade profissional pode assumir o ponto central do processo identitário. Por exemplo, você, quando está formado, trabalhando, você já viu gente aí, ou na faculdade mesmo, você tem um amigo e você está conversando com um amigo e chega um outro amigo seu, cujos dois que estão ali não se conhecem. Você geralmente apresenta assim, esse aqui é o fulano, ele faz tal curso. E quando a gente é adulto, fulano, você quer ser crânio, ele é advogado, ele é dentista, ele é empresário, ele é vendedor, ele é psicólogo. Vocês já pararam para perceber que a sua profissão vira o seu sobrenome social? Faz parte da sua identidade? Quem você é socialmente falando? Quem que você é na fila do pão da vida em sociedade? Qual é a sua área de contribuição para a sociedade? Da onde vem o seu ganha-pão, né? O que você faz para viver? Que tipo de mente você tem? Por exemplo, a mente de um sociólogo e a mente de um contabilista são ligeiramente diferentes, né? Um é mais exato, números, projeções e tarará, e o outro é mais abstrato, certo? Os interesses são diferentes, os assuntos são diferentes, né? Como eu falei, quantas horas por dia você passa trabalhando ou envolvido com o seu trabalho? E quando você se encontra com os seus amigos, geralmente você fala de quê? Aliás, grande parte dos seus amigos está diretamente relacionado à área que você atua, à área que você trabalha. Então, assim, é a questão da construção da nossa identidade, entendeu? O trabalho é o que nos define socialmente. Bom, de maneira geral, era isso que eu tinha para falar, né, para levantar essas questões aí sobre a importância de você dar atenção à sua saúde mental, às suas escolhas, né, e sempre
Se você ficar triste, se você ficar angustiado, se você ficar preocupado, é que nem quando você bota a mão na chapa quente. É um sinal para você parar para pensar nas suas escolhas, que rumo você está dando para sua vida, olhar para dentro de você, né? Conhece a ti mesmo, que é o caminho da sabedoria, né? Olhar para você mesmo e ver que tipo de pessoa você realmente é, que tipo de aspirações você tem, que tipo de ambições, quanto que você está disposto a pagar por isso. Professor, como a qualidade da relação pedagógica, professor e estudante, pode interferir na saúde mental dos estudantes e dos professores, especialmente na universidade? Como eu falei, nós somos seres sociais, né? Quando você passa muito tempo na convivência com uma pessoa, quer seja os seus colegas de sala de aula, seus colegas no ambiente de trabalho, no processo terapêutico, que geralmente é longo, você desenvolve laços afetivos, positivos ou negativos. É quase impossível você ficar neutro, tá? Essa neutralidade, essa frieza total, eu acho muito pouco provável. Então, assim, a relação interpessoal entre professor e aluno, ela é importante. É claro que num ambiente escolar, universitário, você não foi ali exatamente para fazer amigos, mas as amizades são importantes. Eu costumo falar que, qual que é a definição de colega? Colega é aquele ser que eu fui obrigado a conviver, né? Eu passei no vestibular, fui para uma sala de aula, eu não escolhi ninguém que está ali. Provavelmente eu não conhecia ninguém antes de entrar ali. E nós vamos ter que conviver durante 4, 5 anos, né? De maneira minimamente respeitosa, tá? E acho que esse é o ponto. Você não tem que gostar do seu professor, mas você precisa respeitá-lo. Da mesma forma que o seu professor não precisa gostar de você, mas você tem que respeitar. Aliás, respeito, eu acho que é o tipo de relação, o tipo de sentimento primordial, né? É o inicial, é o que precisa existir antes de qualquer outro tipo de relação. Eu costumo falar para os pais, por exemplo, de crianças que eu atendo. O seu filho não tem que te amar. O seu filho não é obrigado a te amar. O seu filho é obrigado a te respeitar. Por quê? Porque se ele não te respeitar, jamais ele vai te amar. Vocês acham que é possível você gostar de alguém, amar alguém que você não respeita? E isso é um engano que os pais cometem muito hoje em dia. Os pais, hoje em dia, eu falo que eles estão muito querendo ser bons pais, boas mães, não querer frustrar seus filhos. Teve um pai que chegou, eu não consigo assistir TV à noite em casa, quando eu chego, meus filhos querem ver isso, querem ver aquilo. Eu falei, escuta, quando você era criança, chegava na hora do jornal, você conseguia ver TV no que você queria? Ele falou, não, nunca. Aliás, se eu brincasse perto do meu pai e começasse a fazer barulho, ele mandava ficar quieto para eu ouvir a TV. Exato, e você odeia teu pai por causa disso, você tem uma péssima relação, você cresceu traumatizado por causa disso. Os pais hoje em dia têm muita dificuldade em colocar limite nos seus filhos. Então, voltando. Respeito é o sentimento chave inicial de qualquer relação. Você não precisa concordar comigo, você precisa me respeitar. E eu digo isso porque hoje em dia o mundo está muito polarizado, e essa polarização, um dos sintomas que eu acho dela é a intolerância. As pessoas hoje em dia estão muito intolerantes com quem pensa diferente, com quem vive diferente, com quem crê diferente, com quem veste diferente. A questão do viva, seja feliz e deixe viver, hoje em dia está complicado. E eu acho que o intolerante é um sintoma de um sentimento anterior, que é a insegurança contra as próprias escolhas. A gente não tem certeza se a gente fez a escolha certa. Aí você vê uma pessoa diferente da gente, que fez escolhas diferentes da gente, sendo feliz. Aí você fala, putz, será que eu fiz a escolha errada? Porque essa pessoa totalmente diferente de mim é feliz. E aí? Isso significa que eu fiz a escolha errada? Não, eu tenho que falar que ela está errada, que ela é errada, que ela é antiética, ela não pode ser feliz diferente de mim.
Um ateu pode ser feliz para um religioso? Como é que você vive sua vida para um religioso? Encontra um ateu que fala assim, não, eu não acredito em vida após a morte. Como? E como é que você consegue viver? Vivo essa vida, mas e depois que morrer? Morreu. Mas como? Aí a pessoa fica desesperada, porque essa ideia para ela é muito ruim. E vive alguém que consegue ter essa ideia, e aí? Né? Você quer ser vegano? Seja! Se você vê alguém comendo carne, deixe comer. Escolhas individuais. Então, hoje em dia o mundo está muito intolerante. E eu acho que a intolerância é por causa da insegurança quanto às próprias escolhas e rumo que estão dando para a própria vida. Então, na questão da relação professor-aluno, é muito importante, sim, para a saúde mental, dos dois, inclusive, né? Eu já fui aluno e fui professor há muito tempo. Ter um professor ruim, ou que me persegue, eu notei uma coisa interessante que eu lembrei agora, quando eu estava dando aula no curso específico, e logo que eu comecei a dar aula, isso em 1996, muitos de vocês não tinham nascido, tinha um aluno, eu estava escrevendo no quadro negro e tal, e os alunos conversando, e um lá, acho que vendendo rifa, andando para lá e para cá, e o pessoal chamando ele por um apelido que não era ofensivo, um apelido, sei lá, nem lembro qual, muitos anos. Cicrano, aí eu virei assim, Cicrano, senta. Aí todo mundo olhou pra minha cara, nossa, até o professor. Aí que eu me toquei, que era um apelido que tinha colocado nele há pouco tempo, eu não sabia, e todos os colegas chamarem ele por aquele apelido tinha um peso. A hora que eu disse o apelido, tinha outro peso. Eu era o professor. Eu tenho uma figura, eu era uma figura de autoridade ali, de algum conhecimento, mais idade, ética, diferente dos demais alunos. Então eu sempre falo que professor não deve ser amiguinho de aluno. Se um professor começa a agir igual ao aluno, fazer amizade com o aluno, ele então vai ser tratado igual o aluno trata um colega, que não é com respeito que deva ter com o professor. Como também ele não deve ser nenhum tirano e usar a caneta dele para exercer uma autoridade tirânica de reprovar aluno porque não foi com a cara. Isso é uma antiética total. Mas eu acho que uma convivência saudável, dentro dos limites da tolerância, da individualidade e do respeito, precisa existir sempre. Certo? Bom. Isabel. Mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer, gente? No chat? Ana, mais alguma colocação? Isabel, ali não tem mais nenhuma pergunta registrada. Especificamente, assim, as perguntas que eu tinha, eu já fiz na universidade. Não é segredo nenhum para o professor Fernando, que está aí, né, já há tanto tempo na estrada, o aumento dos problemas de saúde mental que nós tivemos entre os nossos estudantes é uma das grandes preocupações hoje, né, nossa, dentro da universidade, quando a gente olha para os nossos estudantes. Eu especificamente trabalho num curso de formação de professores, e isso salta aos nossos olhos. Então, ouvir a sua fala, professor, nos acalma, nos aponta algumas direções no caminho que nós podemos percorrer. Essa forma de se relacionar com o próprio estudante, né? Acho que a universidade ainda tem bastante que pensar sobre isso ainda, porque isso, de fato, interfere nesse processo todo que você explicou para a gente aqui. Então, ouvi-lo traz luz para tantas inquietações que eu, como docente, tenho, e às vezes a gente não sabe como lidar, porque também nos falta conhecimento a respeito dessa temática. Então, nossa, para mim, eu estou assim, estou encantada. Amanhã cedo eu tenho aula com os meus estudantes, e assim que o link estiver pronto, né, para a gente compartilhar com os outros estudantes da universidade também, porque às vezes sinto que o próprio estudante tem dificuldade de buscar ajuda também, ele sente tanta dificuldade que ele não consegue nem conversar, nem se aproximar do professor. Não é que o professor vai resolver o problema dele, na maioria dos casos não vai, né? Mas o fato de ouvi-lo e de talvez encaminhá-lo, talvez, né, buscar mais informações para tentar auxiliá-lo, isso é muito importante. Talvez seja essa a primeira porta que muitos deles têm para, de fato, entender que eles precisam de alguma ajuda, né? Então, quando a gente indica, por exemplo, que um estudante procure a clínica psicológica da UEL ou procure o serviço do bem-estar à comunidade,
muitos se assustam. Uhum, Né? uhum. Então, e eu comecei a entender, por exemplo, que quando eu compartilho com o meu estudante que eu já passei por isso também, né, e compartilho parte do caminho que eu trilhei, parece que aquela sombra de dificuldade, assim, ela diminui. Então, ele fala, opa, então tem gente que também passou por isso, né? Então, eu agradeço muito a sua presença hoje, eu já conheci um pouco do seu trabalho, da televisão, né? Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui nesse momento e aprender um pouco mais para tentar auxiliar os meus estudantes também. Você falou uma coisa que me fez pensar uma conversa que eu tive com um professor faz um tempo, ele contando assim, que às vezes ele fazendo chamada, olha que ele chamava o aluno vinha na mesa dele, o professor queria falar um negócio, eu falava, deixa eu terminar de fazer a chamada, né? Aí o aluno sentava, ele terminava de fazer a chamada, ele falava, você quer falar? Não, professor, não é nada, não. Ele perdeu o timing, ele perdeu aquele momento de ouvir o que o aluno queria dizer naquele momento. Eu acho que nessa questão da relação professor-aluno, se a gente perde 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, eu falo assim, às vezes jornal falado numa sala, você chega assim, ô gente, alguma novidade, alguma coisa, papapá, tará. Se você às vezes perde 10, 15 minutos de uma aula, o pessoal acha que é perder, ou você ouvindo os seus alunos, o resto do tempo que você vai ter uma participação muito mais efetiva e eficiente desses alunos, porque eles tiveram tempo de botar para fora as suas coisas, de serem ouvidos, e aquela história, você quer ser ouvido, escute primeiro, né, ouça primeiro, né? Então essa questão do professor também ser continente, como ele está ali numa figura de autoridade, uma figura de referência, muitas vezes, como você falou, ele pode ser a porta de entrada para um encaminhamento mais eficiente ou efetivo para cada questão. Mas ele tem que ter essa sensibilidade, né? Por exemplo, qual foi o grande problema na pandemia? A gente ficou só com o conteúdo e acabou com a interação social. O ensino nunca foi tão terrível como naquela época. Porque para mim a escola, a universidade, a escola primária, a universidade tem duas funções. A de ensinar mesmo os conteúdos referentes às matérias, etc., e a convivência social. A pandemia acabou com isso. E essa questão da convivência social, dessa interação social, dessa humanização, essa capacidade de ser continente, né, de acolher, é importantíssimo, principalmente no ambiente escolar. Sim, com Muito certeza. obrigada. Sim, professor Marcelo Silveira, né, que colocou aqui também que suas palavras são extremamente importantes e muito pertinentes a cada pessoa que entrar em contato com esta palestra. Ele disse que também vai distribuir, vai passar o link para os alunos, tal, que é muito importante, porque a gente realmente tem sentido nos alunos, nos nossos alunos, em sala de aula, tudo isso que o senhor falou, toda essa questão, o medo, a frustração, a ansiedade, e a gente sabe que isso tudo, às vezes, leva também o estudante a ser agressivo em determinados momentos, porque a gente sabe que o medo, uma das reações é a agressão, né? Você se torna arredio, né? Então, a agressividade é filha do medo. Então, a gente tem sentido um pouco isso. E também a gente que é professor, né? Como a professora Ana Cláudia falou para o senhor, né? A gente também não deixa de ter as nossas ansiedades e as nossas angústias, né? Eu, por exemplo, sou uma, né? Que 15 anos já que eu tô com o meu medicamento, né? E não consigo me livrar dele, porque toda vez que eu tento me livrar dele, eu passo mal, assim, eu fico muito ruim. Então, é uma questão muito complicada, né? Essa questão do pânico, da ansiedade, é uma coisa muito difícil. E como o senhor falou, eu até coloquei ali, né? A mente é corporificada, né? Que é um dos campos que eu estudo, né? A linguística cognitiva e o Lakoff-Johnson, né? A mente realmente é corporificada, porque a partir do momento que eu não tomo aquele medicamento, o meu corpo todo sente, que a impressão que eu tenho é que está tudo pegando fogo, fica uma fumaça na frente do meu corpo, do meu olho, eu não vejo nada bem. Então, tudo é interligado. E se você não está bem na tua vida, em todos os setores, nada vai bem. E é importante o aluno saber que ele não é só ele não está sozinho, né? A gente também sofre tudo isso, né? É um momento de vida muito importante. Sim. Professor, gostaria muito de agradecer. Eu que agradeço o convite. A sua palestra, a sua conversa, na verdade, uma palestra em tom de conversa muito agradável, muito legal, muito importante. Foi uma honra que o senhor tenha aceitado, né, participar. Agradeço também a presença dos alunos que aí estiveram com a gente.
e esperamos contar com o senhor mais vezes dentro do nosso programa ou dentro do nosso curso aqui. À vontade, estou aqui à disposição. Muito obrigado, agradeço. Boa noite a todos e Boa até noite. a próxima palestra. Até. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Encerrei a transmissão, aí ele saiu. Não era para ele sair. Lá na página do